Neemias capítulo 13 e versículo 29. Diz assim, irmãos: lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto, aliança do sacerdócio e dos levitas. Lembra-te deles, ó Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio e o pacto do sacerdócio e dos levitas. Assim eu os purifiquei de todos os estrangeiros e indiquei os guardas dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua ocupação, e para a oferta de lenhas nos tempos determinados, e para os primeiros frutos. Lembra-te de mim, ó Deus meu, para o bem. Amém? Pai, fale conosco no nome do teu Filho Jesus, que nessa noite possamos receber tudo que o Senhor tem para entregar, Senhor. Nosso coração esteja sensível, voltado para Ti, para Te adorar, para Te glorificar. Que caia por terra as barreiras, as muralhas, e que o Senhor, meu Pai, use a minha vida, Senhor, para falar, meu Deus. Que essa palavra entre no meu coração, na minha alma, para que possamos transmitir, Senhor, com clareza a Tua mensagem. E eu acredito nisso e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar. Aplauda Jesus com alegria. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus é poderoso. Amém? Irmãos, eu vou falar de aliança, né? Aliança, a restauração da aliança quebrada. Diga bem forte comigo: a restauração da aliança quebrada. Glória a Deus. Quando nós falamos de aliança, nós somos levados a entender o propósito de Deus com a humanidade, o propósito de Deus com a igreja, o propósito de um homem com uma mulher, o propósito de uma família, dos pais para com seus filhos. Dentro desse contexto de Neemias, capítulo de número 13 e o versículo de número 29 em diante, encontramos Neemias, que era o restaurador de Israel. Judá e Jerusalém pecaram diante de Deus. Eles quebraram uma aliança. Eles romperam uma aliança, um pacto que foi estabelecido para que o povo de Israel desfrutasse de toda a sorte de bênção que vinha da parte de Deus. Israel foi o povo escolhido pelo Senhor. Alguns textos vai dizer que os olhos de Deus estão sobre Israel. Nós tomamos posse desta palavra pela fé, né? Nós falamos, nós somos menina dos olhos de Deus. Mas essa palavra não se aplica para nós, se aplica para Israel. Nós somos Israel espiritual. Os olhos do Senhor estão sobre Israel. Os olhos de Deus estão sobre aquela nação, porque é daquela nação que veio o Salvador do mundo. Foi daquela nação que Deus vai cumprir cada profecia feita no Antigo Testamento, que aponta para o surgimento do Messias, que é o nosso Cristo. Desde o livro de Gênesis, nós encontramos Deus fazendo aliança com seu povo. Por exemplo, se você for olhar o livro de Gênesis, você vai encontrar Deus construindo, Deus dando forma. E é interessante porque a Bíblia diz que não existia nada, e de repente Deus surge dando voz aonde não tinha nada e criando do nada. E Deus vai pegar a água, porque a água e os gases estavam todo misturado, e pela palavra de Deus Ele vai separar o estado líquido do estado gasoso. Deus vai separar, Ele vai dando forma, Deus vai organizando a criação.
Mas para que Deus está fazendo isso? Deus está organizando, porque dentro do coração de Deus existe um projeto. Qual é o projeto? Deus disse: eu vou dar forma aonde não tem nada, para que o homem governe sobre tudo isso. Deus vai criar todas as coisas com a intenção de colocar a sua criatura para governar as coisas que Deus vai criar. Adão vai ter um privilégio muito poderoso, muito lindo, porque ele vai ser o primeiro homem a surgir na face da terra. Ele vai ter um privilégio, né, que nós não tivemos, porque nós teve que passar o processo da gestação, de ser gerado dentro de um ventre. Adão não teve infância, não teve adolescência. Adão não foi gerado num ventre materno de uma mulher. A matéria-prima que Deus vai criar Adão é a terra. Até então a terra era virgem. A terra era virgem. E essa terra virgem aponta para Maria, porque Maria também era virgem. Então Deus, para gerar Adão, Deus teve que se relacionar. E esse relacionamento vai exigir uma aliança. Para um relacionamento tem que ter uma aliança. Aliança é um contrato. Aliança é um pacto. É uma concordância. Uma aliança são duas pessoas concordando em viver o mesmo sonho, o mesmo propósito. E Deus, para Ele poder gerar esse Adão, Ele tem que se envolver. Ele tem que fazer um pacto, uma aliança. E agora Deus, Ele vai tocar na terra, e Deus vai criar Adão agora. Essa atitude de Deus pegar na terra, isso fala de relacionamento. Ele vai formando, Ele vai dando forma, Ele vai colocando ali as coisas no lugar, vai criando, formando. Só que o homem não tem vida. O homem não tem vida. Adão não tem vida. Porque a obra que Deus está criando, o material que Deus está criando, ela é a terra, é o barro. E o barro é imperfeito. O barro é imperfeito. Mas Deus está tocando no que é imperfeito, para que aquilo que é imperfeito se torne perfeito. Aquilo que não era vai passar a ser. O que não tinha agora vai ter. Porque Deus está se envolvendo na criação. Deus está relacionando-se com aquilo que Ele está criando. E quando Ele termina Adão, a Bíblia diz que Deus sopra. Ele faz esse gesto aqui, ó. Ele sopra no homem. O que sai de Deus entra pelo nariz de Adão. E ali acontece um milagre que a ciência não consegue explicar. Quando Deus sopra o hálito, o ar dele, o ar de Deus sai do pulmão de Deus, de dentro de Deus, e entra no nariz de Adão. Imagina, irmão, um milagre, vai gerando, aí aquele ar vai gerando os órgãos internos. Deus vai dando forma, vai gerando calor dentro do homem. Deus vai separar ali dentro do homem o líquido, né? A água, o sangue. Deus vai formar o DNA do homem. Deus vai colocar a sua digital no DNA do homem, a sua marca. E de repente o pulmão começa a funcionar, e Adão faz isso aqui, ó. Adão começa a respirar. E quando ele abre os olhos, ele vê o Deus santo, poderoso, de pé diante dele, estendendo a mão para Adão, dizendo: levanta, meu filho. Eu imagino Adão, a Bíblia não diz, mas eu consigo conjecturar. Adão pega na mão de Deus, Deus levanta Adão,
E Deus olhar para Adão e diz: eu tenho um pacto com você a partir de hoje. Eu tenho uma aliança com você a partir de hoje. Adão, irmão, ele recebe uma autoridade tão poderosa de Deus, que Deus diz: olha, você vai governar sobre as plantas, sobre os peixes, você vai dar nome nos animais. Tudo isso aqui é para você governar. Deus apresenta duas árvores no meio do jardim. Uma árvore é chamada da árvore da vida. Essa árvore Adão não podia comer dela, porque se Adão comesse dessa árvore da vida, ele ia ser eterno como Deus. Mas porque Deus coloca a árvore da vida, para que o homem entendesse, para que o homem compreendesse que tudo que Deus fez para ele, para que o homem trabalhasse no governo de Deus, liderando aquilo que o Senhor Deus tinha criado. Mas também tinha uma outra árvore, que a Bíblia chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando Adão e Eva comem desse fruto, quando Adão come deste fruto, a aliança que ele tinha com Deus, olha aqui, a aliança que ele tinha com Deus, ela se rompe, a aliança quebra. Aí Deus expulsa Adão de dentro do jardim, porque a palavra Éden e a palavra jardim, elas têm o seu significado distintos. A palavra Éden significa terra de delícia, é a parte geográfica onde Deus criou Adão. E a palavra jardim significa coração. Então Deus vem aqui no Éden, Deus cria Adão aqui no Éden. Agora Deus vai aqui e Deus cria um jardim, pega Adão que ele criou no Éden e põe dentro desse jardim. Então Deus criou o homem para o homem habitar dentro do coração de Deus. Eu e você temos uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com o soberano. Você tem uma aliança poderosa com Deus. Quando Adão peca, essa aliança se rompe, essa aliança se quebra. E Deus agora, ele expulsa Adão do jardim do Éden por causa do pecado. Porque no jardim não pode haver pecado. No jardim não pode haver corrupção. No jardim não pode haver imoralidade. O jardim é um lugar de paz. O seu coração é um lugar de paz. No seu coração não pode haver corrupção. No teu coração não pode haver pecado. O seu coração tem que haver paz. Então Deus expulsa Adão do jardim. Deus oculta o jardim. E agora Deus, ele vai pedir dos filhos de Adão um sacrifício, uma oferta para o altar. E Abel pega uma ovelha. Parece que Abel está entendendo o futuro. Ele pega a melhor ovelha e ele sacrifica no altar. Caim pega o fruto da terra, também põe no altar. Deus vai receber o holocausto de Abel. Não era por causa da ovelha, era por causa do cuidado, do sacrifício que ele colocou no altar. Foi por causa do cuidado que ele teve, o cuidado de separar o melhor e colocar para Deus e oferecer para o Senhor. A Bíblia vai falar que Deus rejeita o altar de Caim. E Caim, ele rompe a aliança com seu irmão, rompe a aliança com Deus e mata Abel. Deus percebe que a raça humana estava se perdendo. Aí Deus vem e faz uma aliança com Noé. Deus vem e faz outra aliança com Abraão. Porque o Antigo Testamento era a história das alianças. Israel, quando Deus escolhe Israel em Abraão, que Israel sai de dentro do Egito para a terra de Canaã, era Deus dizendo: a minha promessa eu estou cumprindo sobre vocês. E Deus vai conduzindo Israel no deserto, porque o destino de Israel era Canaã, uma terra deleitosa, uma terra que emanava leite e mel. Faz referência ao jardim do Éden, lugar bonito, lugar de paz, o lugar abençoado.
Deus tinha uma promessa de levar eles para um lugar diferenciado. Só que no decorrer da caminhada do Egito até Canaã, Israel vai quebrar aliança com Deus diversas vezes. E nessa quebra de aliança, Deus vai ficando cada vez mais distante do povo. O profeta Isaías, no capítulo 59, no verso 1, ele vai dizer o seguinte: o que faz separação entre nós e o vosso Deus é o vosso pecado, a vossa iniquidade. Pecado é quando você reconhece um erro e você corre e pede perdão e se arrepende, você não pratica mais. A iniquidade é você sabendo que está errado, mas você insiste no erro. É você errar o alvo várias vezes. É você atirar o alvo e várias vezes errando, e você tenta de novo. Deus está dizendo que isso nos afasta de Deus. A Bíblia vai falar que Israel foi separado do Senhor, porque Israel não quis um relacionamento com Deus. Israel não quis se envolver com Deus. Deus chama Moisés e diz: Moisés, é muito bom falar contigo, é muito bom poder estar com você, andar com você, dialogar com você, mas agora, Moisés, eu quero habitar no meio desse povo, eu quero falar com este povo, eu quero que eles ouçam a minha voz, eu quero que eles estejam comigo. Só que o povo disse assim, ó: nós não queremos que Deus fale conosco, é melhor que Deus continue falando com Moisés do que conosco, porque se Deus falar conosco, nós morreremos. Se Deus falar conosco, nós se perderemos. Então é melhor que Deus continue falando com Moisés. Nesse momento, o povo está rejeitando a aliança da graça, e Deus estabelece um jugo sobre eles. Deus põe a lei sobre eles. Deus coloca a lei, e a lei vai colocar o povo no parâmetro. Eles têm que seguir na risca as leis que o Senhor Deus estabeleceu. Deus deu 10 mandamentos para Israel. Moisés pega esses 10, ele vai subdividir em 613 mandamentos. Israel tem que cumprir cada mandamento. Israel tem que cumprir cada mandamento. O sacerdote tinha que cumprir no mínimo 385 mandamentos. E o sumo sacerdote que tinha que se apresentar diante de Deus e cumprir cada lei estabelecida por Moisés. Aí Deus forma a lei de Moisés, a lei dos profetas, e Deus cria os salmos através de Davi. Essas 3 coisas representavam uma aliança que Israel tinha com Deus. Primeiro, Israel tinha que cumprir a lei. Segundo, Israel tinha que obedecer a ordem de Moisés. Terceiro, Israel tinha que adorar ao Senhor. Israel tinha que glorificar a Deus. Essas 3 coisas Israel tinha que carregar. Deus vai cobrar de Israel uma aliança eterna, um propósito eterno. Só que Israel parece que não está muito afim de obedecer a Deus. Parece que Israel não está muito afim de estar na presença de Deus. Muitas vezes nós como povo de Deus, nós fazemos muitas declarações para Deus, fazemos várias promessas para Deus, mas no decorrer da nossa caminhada, a gente vai quebrando essas alianças. A gente faz aliança com Deus: não, a partir de hoje eu não vou mais fazer, e a gente quebra a aliança, e a gente vai quebrando a aliança, renovando a aliança, quebrando a aliança, e isso vai gerando na vida de muitas pessoas um ciclo vicioso. As pessoas erram e depois se arrependem, erra de novo, depois se arrepende, vai se tornando um ciclo vicioso. E Deus está dizendo que nós precisamos honrar a aliança, nós precisamos estar debaixo dessa aliança, para que a promessa que o Senhor Deus estabeleceu de Gênesis até o Apocalipse venha se cumprir sobre a nossa vida, a nossa casa, sobre a nossa família. Nós precisamos andar em aliança com Deus. Você precisa estar debaixo da aliança com Deus. E isso é uma tarefa para muitas pessoas difícil. É uma tarefa difícil porque a aliança exige muitas coisas de nós. A Bíblia fala também no livro de Neemias, no capítulo 10. Neemias estava disposto a restaurar os muros de Jerusalém. Veja isso aqui, irmãos. Ele estava disposto a restaurar os muros de Jerusalém, porque o povo estava voltando do cativeiro. O povo tinha ido para o cativeiro.
e o povo voltaria depois de 70 anos para Jerusalém. Nabucodonosor destruiu os muros, queimaram as portas do templo, saquearam os utensílios do templo e levaram para a Babilônia. Agora Neemias recebe a notícia que os muros tinham sido derrubados, as portas tinham sido queimadas, e ele põe no coração de ir até Jerusalém e restaurar os muros da sua cidade. Olha só, irmãos, ele põe no seu coração de restaurar. No capítulo 10 de Neemias, o povo faz uma aliança. Quer ver? Abra comigo lá no capítulo 10 de Neemias. Vamos lá. Capítulo 10 de Neemias. Capítulo de número 10. Ora, os que selaram foram Neemias, o Tisarta, o filho de Racalias, Zedequias, Zeraia, Azarias, Jeremias, Parsur, Amarias, Malquias, Ratus, Sebanias, Maluque, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Gimeton, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Masaías, Bilgai, Zemaias. Estes eram os sacerdotes e os levitas. Jesua, o filho de Azanias, Binuir, dos filhos de Renadade e Cadmiel. Então a aliança foi estabelecida no capítulo 10. O capítulo 10, o povo disse: não, vamos fazer uma aliança. Se é para restaurar os muros, vamos restabelecer uma aliança, vamos obedecer a Deus. Mas no capítulo 13 que nós lemos, Israel quebra a aliança. Olha só, eles fazem uma aliança com Deus, uma aliança no capítulo 10. No capítulo 13, o próprio Israel que fez a aliança agora está quebrando a aliança. O povo está quebrando a aliança, e isso é muito grave diante de Deus. Isso é muito grave. Ouça isso aqui, irmão. A palavra aliança, ela é um termo que deriva do verbo aliar, unir duas pessoas. Unir duas pessoas. O conceito também se usa para fazer alusão a um anel matrimonial. Presta atenção nisso aqui, para fazer também alusão a um anel matrimonial, que simboliza compromisso entre duas pessoas. Uma aliança tem três partes. Uma aliança tem três partes. A parte externa da aliança representa, a parte externa representa o temor do Senhor. O temor do Senhor. Quem olha para você e vê você rejeitando as propostas, logo a pessoa percebe: essa irmã, esse irmão tem temor de Deus. Quando olha para você e vê você numa guerra, numa batalha, mas vê você sendo fiel a Deus, logo as pessoas percebem que há temor de Deus em você. Então a parte externa fala de temor. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A segunda parte da aliança é a parte lateral da aliança. É a parte lateral. A parte lateral da aliança está falando de conhecimento. Então, quanto mais informação você busca de alguém, mais você confia nele. Porque só existe uma maneira de você confiar em alguém: conhecendo ele. Então a aliança fala de conhecimento. A aliança fala de conhecimento. E existe uma parte importantíssima da aliança, que é a parte interna. É a parte de dentro. Essa parte de dentro da aliança é a única parte que tem contato constante com a pele do ser humano. A aliança de compromisso, uma aliança feita, ela é tão importante porque ela revela temor. E temor, ele é o princípio da sabedoria. É o princípio da sabedoria. Fala de conhecimento. Esse relacionamento que nós temos com Deus exige temor e conhecimento. Também fala de intimidade, porque um relacionamento vai exigir de nós intimidade. Algumas pessoas oram, algumas pessoas até leem a Bíblia, mas não tem uma intimidade com Deus. Por quê? Porque a intimidade é um relacionamento mais profundo. Uma intimidade é um relacionamento mais íntimo.
É um relacionamento que exige de nós várias coisas importantes: lealdade, fidelidade, compromisso. Essa aliança vai exigir de nós todas essas coisas. Foi exatamente o que Deus cobrou de todas as pessoas que fez aliança com Deus, e de todas as pessoas que Deus fez aliança com elas. Deus exigia lealdade, fidelidade. Deus exigia deles, porque a aliança só era válida se eles estivessem dispostos a cumprir todos os requisitos de uma aliança. Nós somos a igreja de Deus, e nós estamos vivendo um tempo crucial da nossa história. Estamos chegando no final de tudo. Deus está gerando várias coisas, preparando a igreja, preparando o seu povo, sua comunidade, para entender que nós só vamos vencer as lutas externas quando nós tivermos uma intimidade profunda com Deus. Nós só vamos ter resultados positivos na nossa intimidade com Deus, quando nós buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Intimidade fala de sentimento interno, e todas as vezes que Deus fala de mudança, Deus não fala de mudança externa, Deus fala de mudança interna. Quando Deus tira Israel do Egito, essa tirada de Israel foi apenas uma tirada física. A libertação era física, não era espiritual. Quando o Senhor Deus faz aliança com Jacó, os filhos de Jacó deveriam seguir a aliança. Apenas um de todos, José, permaneceu na aliança, entrou no Egito e foi fiel na aliança. Quando José estava diante da mulher de Potifar, ele disse: eu não posso pecar contra o meu Deus, lealdade. Eu não posso pecar contra o meu Senhor, e temor de Deus. José honrou a aliança. Ele foi para a cadeia, ele foi para o cárcere. 13 anos se passou. Quando estava cumprindo os 14 anos, Deus tira José de dentro da prisão, coloca diante de Faraó, e Deus estabelece um propósito sobre a vida de José, dizendo que naquele dia em diante José se tornaria governador do Egito. Se você for olhar na história, lá no Egito não tinha um cargo desse, nem antes e nem depois. Deus cria uma situação e coloca José aonde ninguém nunca mais esteve, José estaria. Deus é assim. A aliança te leva para estar em lugares que ninguém nunca teve, mas a aliança que você tem te coloca no lugar de destaque diante de todos os problemas. A aliança tem que ser preservada. A aliança precisa ser preservada, e isso é muito importante. Quanto mais você tem uma intimidade com Deus, mais você entende o propósito dele. Quanto mais você te envolve com Deus, mais você absorve as coisas dele. Na aliança se estabelece deveres, direitos, obrigações e privilégios. Quando você tem uma aliança, você logo entende que você tem deveres nessa aliança. Você também tem obrigações nessa aliança. Você tem direito, mas você tem deveres. Nessa aliança você tem deveres, tem direito, mas vocês têm obrigações na aliança. Na aliança você também tem privilégio, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Privilégio de salvação. Entre todas as alianças, Deus exige de nós um verdadeiro compromisso. Quantos estão dispostos a ter um compromisso leal com Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Então olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: irmã, não quebre a sua aliança com Deus. Não quebre a sua aliança. Permaneça na aliança. Aliança é importante. Aliança é um compromisso, é um pacto, é um acordo que você faz com Deus. Algum tempo atrás nós fizemos uma campanha aqui, meio-dia. O tema da campanha era o pacto com Deus. Aí algumas pessoas me atacaram no Facebook dizendo: pastor César está fazendo ritual, né? Rituais dentro da igreja, está fazendo lá pacto. Onde já se viu pacto? Aí eu conheci a pessoa, chamei no particular e eu falei assim: meu querido, pacto é aliança. Pacto é aliança.
Porque lá na macumba, lá na bruxaria, também eles fazem pacto. Eles também fazem aliança. Algumas pessoas fazem aliança com Satanás. Algumas pessoas fazem aliança com corruptos. Algumas pessoas fazem aliança com espíritos para ter sucesso. Mas nós temos um pacto de sangue com aquele que fez o céu e a terra. Nós temos uma aliança com Deus. A nossa aliança não é com o homem, porque o homem não cumpre as alianças. A nossa aliança não é com pessoas, porque pessoas às vezes são bipolares. Uma hora estão alegres, outra hora estão atribuladas. Nossa aliança não é com o ser humano. A nossa aliança é com o céu. A nossa aliança é com o eterno. A nossa aliança é com Deus Todo-Poderoso. A nossa aliança é com aquele que os olhos do homem não vê. A nossa aliança é com aquele que estabeleceu todas as coisas. A nossa aliança é com aquele que fez tudo, aquele que separou as águas, a água da terra, aquele que juntou as águas no oceano. A nossa aliança é com o Senhor, que fez todas as coisas, que fez a promessa na vida de Eva, dizendo: do teu ventre vai nascer um varão, da tua semente vai pisar a cabeça da serpente, a descendência da serpente morderá o seu calcanhar. A sua aliança é com Deus. A Bíblia fala que nós temos um propósito com Deus. Nós temos uma aliança poderosa em Deus. É essa aliança que faz a gente permanecer de pé. É essa aliança que faz você romper os problemas. É essa aliança que faz você adorar. É essa aliança que faz você pregar o evangelho. É essa aliança que faz você perdoar as pessoas. É entendendo a aliança que o teu coração se purifica. É entendendo a aliança que a sua alma vai se purificando, sentindo a paz de Deus, sentindo a graça do eterno. É através da aliança. Só na aliança nós encontramos a paz. Quem não tem aliança com Deus não desfruta dessa paz. Nós precisamos entender isso, irmãos. A aliança é feita entre várias coisas, entre duas pessoas. Quando um homem e uma mulher resolvem casar, eles resolvem seguir uma aliança, um princípio juntos. Eles resolvem unir as suas vidas e trilhar um caminho juntos. E aí a aliança de compromisso, que está na mão direita, é transferida para a mão esquerda. E podia colocar aliança nesse dedo, podia se colocar também aqui, podia se colocar aliança aqui, podia colocar aliança aqui, que é o dedo maior, mas a aliança é colocada aqui, na mão esquerda, porque esse dedo tem uma veia que liga ao coração. Porque toda aliança que Deus faz, ela tem uma ligação com o coração deles. A aliança que você tem com teu marido não é uma aliança porque você gosta dele ou dela. É uma aliança de coração. Quando você abre a boca para dizer: eu vou ser fiel na saúde ou na doença, você não está falando de boca, você está falando do seu coração. E a aliança está testificando que é verdade o que você está dizendo. Quem não tem aliança com Deus não honra o que diz. Quem não tem aliança com Deus não executa o propósito do que Deus estabelece. Essa aliança que nós temos com Deus precisa ser preservada. Israel perdeu guerras. Israel, irmão, olha que tremendo. Quando uma aliança é quebrada, eu vou encerrar. Quando uma aliança é quebrada, a consequência decorrente dessa quebra de aliança é grave. A Bíblia diz que Israel virou as costas para Deus. Jeremias se levanta e diz: Israel, volte-se para o Senhor. Deus levanta o profeta Jeremias dizendo: ó Israel, volte para mim, diz o Senhor. Se tu voltares para mim, que sou a fonte de água viva, perdoarei seu pecado. Israel virou as costas para Deus. Deus levanta Ezequiel no capítulo 8. Deus dá uma visão para o profeta e diz: olha, veja o que Israel está fazendo comigo. Deus leva Ezequiel dentro do templo. Dentro do templo
templo do Senhor em Jerusalém, eles construíram uma tenda de prostituição dentro da casa de Deus, e na porta do templo colocaram uma imagem que causava ciúme do Senhor. No altar de Deus tinha uma porta secreta, e Deus leva Ezequiel por dentro dessa porta secreta. Nas paredes estavam desenhados animais quadrúpedes e répteis. Deus disse: veja, Ezequiel, a glória vinha sobre o templo, entrava dentro do santuário, vinha no altar, saía do altar e passava no corredor da igreja, e o povo não percebia. Deus ia até a porta e voltava mais uma vez, e o povo perdeu a sensibilidade da presença, porque quando nós quebramos uma aliança, a primeira coisa que nós perdemos é a sensibilidade de sentir o que nós sentia, a sensibilidade que sentíamos a presença de Deus. Então Deus disse: Israel, olha, Ezequiel, veja, se eles não se voltar para mim, a minha presença vai ser retirada desse lugar. Dura coisa, irmão. Podemos perder carro, você compra outro. Você pode perder sua casa, Deus te dá saúde, você constrói uma melhor. Você pode perder o seu celular, pode perder o teu CPF, você pode perder o seu melhor amigo, você pode perder a sua namorada, você pode perder pessoas, mas não podemos perder a... Viver uma vida sem Deus é uma vida longe da sua infinita misericórdia. Tem gente vivendo longe de Deus, sendo escrava. Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para ser livre. Olha aqui, Deus disse: governa sobre tudo. Aí o homem planta a cana, Deus disse: governa a cana. Aí o homem planta, o homem vê a erva, o homem vê a erva, Deus diz: governa sobre ela. Só que o homem vai, corta a cana, cria um lambique e faz a cachaça. Ele experimenta a cachaça, gosta da cachaça. Aí ele vai tomando, de repente a cachaça se torna senhor dele, que ele não consegue viver sem ela. Aí o homem planta a erva, colhe a erva, põe para secar, soca ela, vou fumar esse trem. Aí fuma, gostou, aí a erva governa ele. Aí Deus diz assim: o diabo está tirando o governo do homem. Um homem escravo, a pessoa diz: poxa, eu quero me libertar, mas não consigo. Eu quero sair, mas não consigo. Por quê? Porque quando nós quebramos uma aliança com Deus, em vez de ser livre, nós somos aprisionados. Tem pessoa que quando quebra uma aliança com Deus, o seu coração se torna escravo. Ela tenta sorrir, mas você percebe que o sorriso não é de uma pessoa livre, porque dentro da alma está aprisionada. Deus te chamou para ser livre, e só somos livres quando entendemos o poder de uma aliança. Israel não sentia mais a presença de Deus. Israel não sentia mais. Aí Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, a minha glória vai ser tirada. Deus mostrou para Ezequiel que Israel não sentia mais. Ezequiel pensava que era somente ali, mas Deus pega ele e leva para o vale e diz: olha como está o meu povo seco. Eu vou restaurar, vou colocar um espírito, e depois eles perdem de novo a minha presença. Deus pega Ezequiel e mostra o templo mais uma vez, e mostra uma água que brotava debaixo do limiar do templo, e essas águas curavam todas as águas. A água saía debaixo do altar em direção ao mar morto, para sarar o mar morto, para curar o mar morto. Deus está dizendo que o grande propósito de Deus é de nos restaurar espiritualmente, de nos encher espiritualmente, para que nós siga esta aliança com Deus de uma forma poderosa, adorando a Ele, glorificando o nome dEle, exaltando o nome dEle, porque nada mais é mais importante para nós do
que estar com Deus, do que colocar Deus no centro da nossa casa, do colocar Deus no centro da sua família. Pode vir problema, pode vir a turbulência, pode vir a circunstância, mas com Ele nós vencemos qualquer batalha. Com Deus nós vencemos qualquer perigo. Com Deus saltamos as muralhas, porque Ele é digno de louvor. A Bíblia fala de aliança. Ana fez aliança com Deus. A Bíblia vai falar que Jéfete renovou aliança com Deus. Davi pecou, mas renovou aliança com Deus. Todo o povo que se perderam entenderam que a quebra da aliança traz consequência. A gente perde a sensibilidade e a gente vai ficando longe de Deus. E estar longe de Deus, irmão, é o perigo. É um perigo. É um perigo muito grande. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Tudo que Deus quer de mim e de você é que nós valorize a aliança. Valorize. A aliança que você tem com o seu esposo é uma aliança, é um compromisso particular. É um compromisso de lealdade. Mas a aliança que a comunidade tem com o eterno é uma aliança eterna. Porque a aliança, ela é o símbolo da eternidade. Ela não tem começo, não tem fim. Não tem emenda uma aliança. Porque o compromisso que você tem com Deus não tem emenda. É um compromisso que não tem começo nem fim. Deus honra o que Ele fala. Deus honra o que Ele estabelece. E a minha oração nessa noite é para que Deus venha restaurar as alianças que foram quebradas. E que pessoas que estão me ouvindo aqui essa noite entendam isso e sinta Deus restaurando a sua aliança com Ele. Sinta Deus restaurando essa aliança de dentro da tua alma. Porque você, se entendendo isso, vai sair daqui com seu espírito diferente, glorificando o nome do Senhor. Fica de pé comigo em nome de Jesus.